Olá pessoal, paz do Senhor, tudo bem? Espero que todo mundo esteja assim bem legal. Semana passada, né, a gente precisou ir dar uma pausa porque a tia não estava muito legal, mas a gente já voltou essa semana e nós vamos continuar a nossa série de estudos sobre o plano perfeito, né? Lembrando que hoje nós vamos fazer a terceira página do nosso livrinho. A primeira foi sobre o céu, a segunda sobre o pecado e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sacrifício do nosso Jesus na cruz, né? Esse ato de amor tão poderoso, tão extraordinário, que até os dias de hoje faz toda a diferença nas nossas vidas, né? Lembra quando, né, Deus criou o mundo, que o mundo era tão lindo, tão perfeito, todas as coisas estavam no lugar, não tinha pecado, não tinha nada de errado com esse mundo. Aí Deus colocou dentro desse mundo Adão e Eva. E eles tinham uma coisa só que eles não podiam fazer, que era comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles desobedeceram a Deus. E quando eles desobedeceram a Deus, eles quebraram a aliança dele com Deus. Então essa aliança foi quebrada porque eles não podiam desobedecer e infelizmente eles desobedeceram. Com esse ato de desobediência, o que aconteceu? O pecado entrou naquele mundo que era tão bonito, que era tão perfeito. Aquele mundo agora chorava, estava sujo pelo pecado. Mas Deus viu tudo isso lá do céu. Ele ficou muito triste, sabe? Eu acho que ele ficou muito triste, o coração dele ficou muito assim, sabe? Muito chateado, porque não era isso que Deus esperava. Mas mesmo assim, Deus não deixou de nos amar, porque o amor dele por nós é muito grande. E aí Deus, com todo esse amor, mesmo, né, Adão e Eva tendo cometido pecado, mesmo tendo deixado aquele mundo lindo, cheio de sujeira, o amor de Deus por nós é tão grande que ele pensou num presente. O que ele poderia enviar de presente para esse mundo? Para que esse mundo fosse, né, tivesse a oportunidade de ser limpo, de ser restaurado, de ficar bonito de novo. Sabe o que ele mandou? O melhor presente que alguém poderia ganhar, que a humanidade poderia ganhar. Ele nos mandou Jesus. Ele nos mandou Jesus, o seu único filho. Ele mandou para nós de presente. Olha só que maravilha. Aleluia. Glórias a Deus por Jesus. Só que, ó, Jesus fez tudo certinho. Ele não desobedeceu ninguém. Ele não bateu no coleguinha, ele não falou palavrão, ele não deu pirra, ele não beliscou ninguém. Ele fez tudo certinho. Nunca contou uma mentira, porque Jesus é santo. Mas mesmo assim, teve um dia que ele teve que carregar uma cruz muito pesada. E nessa cruz pesada estavam todos os pecados da humanidade. E não foi fácil para Jesus carregar essa cruz, não. Foi difícil, foi um caminho assim que não era fácil. Ele precisou de ajuda para chegar no monte, onde as pessoas queriam que ele carregasse essa cruz. Tinha muita gente que estava no meio da rua. Em vez das pessoas gritarem assim, solta Jesus, solta Jesus. Sabe o que elas ficaram falando? Crucifica ele, crucifica ele. Ficaram condenando Jesus. Mesmo assim, você acha que Jesus olhou assim, bravo? Acho, né? Acho que ele poderia ter olhado assim, bravo, de cara feia, de cara empurrada, né? Mas não, Jesus olhou com olhos de amor e falou assim para Deus, Senhor, perdoa essas pessoas, elas não estão sabendo o que elas fazem, perdoa elas, meu Pai. E olha, precisa de muito amor, hein? Porque Jesus sabia que ele ia morrer naquela cruz, mas mesmo assim ele continuava amando a minha e a sua vida. E lá na cruz, ele demonstrou tanto que ele nos ama, entregando a sua própria vida, entregando com o seu sangue precioso lá naquela cruz. E lá naquela cruz, no monte, tinham 3 cruzes. Tinha de Jesus e tinha de 2 outros homens que tinham feito coisas ruins. Eles eram culpados, por isso que eles estavam lá. E aí um ficou rindo. Se você é Deus, desce dessa cruz. Ficava falando assim para Jesus, sabe? Como se Jesus não fosse Deus. E Jesus é Deus. Jesus é poderoso, Jesus é forte. E ele ficava rindo, mandando Jesus descer da cruz. Aí o outro falava assim, ó, para de rir dele. Ele é verdadeiramente
realmente o Filho de Deus. Não fica rindo dele não, você não tá vendo que ele tá sofrendo? E ele não fez nada de errado, ele está aqui, mas ele é inocente. E o homem ficou, inocente nada, e ficou rindo dele. E aí o outro ladrão acreditou em Jesus, pediu perdão pelas falhas que ele tinha cometido e pediu que Jesus lembrasse dele quando Jesus chegasse lá no céu. E Jesus falou para ele que iria se lembrar sim, que quando, eles fossem mortos, aquele que acreditou em Jesus ia estar lá no céu ao lado de Deus. Então, quando Jesus derramou o seu sangue precioso lá na cruz, ele demonstrou todo o amor que ele tem, derramando o sangue dele lá na cruz por mim e por você. Só que Jesus é tão poderoso, Jesus é tão forte, tão valente, tão corajoso, que nem a morte foi capaz de vencer Jesus. No terceiro dia, o túmulo estava vazio, porque Jesus ressuscitou. Glórias a Deus, aleluias! Ele ressuscitou e foi aos céus, está ao lado do nosso Deus. E quando isso aconteceu, lembra da aliança que Adão e Eva tinham quebrado com Deus por causa da desobediência? Através do sacrifício de Jesus lá na cruz, esta aliança, ela pôde ser refeita. Então, a aliança que eles tinham quebrado com Deus, através do sacrifício de Jesus lá na cruz, essa aliança foi refeita. Então, olha só que poder, olha que só que sacrifício poderoso foi capaz de restaurar a aliança que o homem tinha quebrado com Deus. Por isso que nós precisamos pensar nas nossas atitudes. Pensar toda vez que a mamãe for falar com a gente, toda vez que alguém for falar com a gente. Pensar quando as pessoas perguntarem pra gente, a gente sempre lembrar de falar a verdade. Nós temos que pensar como nós vamos agir com as pessoas, como nós vamos tratar os nossos colegas, como nós vamos tratar as pessoas que estão ao nosso redor. Sabia que quando a gente ama as pessoas, que quando a gente é gentil, que quando a gente é educado, quando a gente distribui carinho, nós estamos servindo a Jesus? Quando nós temos boas atitudes, porque é o que agrada o coração do nosso Senhor. Então, todos os dias, nós precisamos lembrar desse sacrifício que Jesus fez por nós lá na cruz. E todos os dias escolher andar no caminho de Jesus. Mas para andar nesse caminho, reconhecendo o seu sacrifício, o seu grande amor, nós precisamos fazer as coisas que são certas. Tudo aquilo que agrada o coração do nosso Deus. Toda vez a gente fala a mesma coisa, mas eu também falo para mim isso todos os dias. Quando eu vou ter alguma atitude, eu paro assim para pensar. E eu fico assim, será que Deus vai gostar se eu fizer assim? Se eu falar com uma pessoa assim, será que Jesus vai gostar? Eu fico pensando, gente, é verdade. Eu fico pensando nas minhas atitudes, o que será que Deus vai achar de mim? Por isso que eu e você, nós temos que lembrar disso todos os dias e assim, amar a Jesus como Jesus nos amou. Amar a Jesus, com um amor puro, verdadeiro, assim como Ele nos amou lá na cruz. Ele sofreu pelas nossas vidas, Ele não precisava, mas Ele sofreu por amor a mim e a você. E todos os dias nós precisamos nos lembrar disso. Lembrar disso também quando as coisas não estiverem legal, que a gente estiver triste, chateado, mas lembrar que tem um Jesus que morreu lá na cruz pelos nossos pecados, e quando Ele venceu a morte, Ele venceu por nós. Ele venceu para nos dar vida, para nos dar alegria, para nos trazer esperança e principalmente para nos trazer a salvação. Então, quando uma coisa não estiver legal, vai colar uma mãozinha na outra, vai fechar o olhinho, vai falar com Deus. Amém? Porque Jesus, Deus pode resolver qualquer coisa que a gente não consegue. Amém? Vamos fechar os nossos olhinhos e falar com Deus nesta hora. Senhor Deus, nós queremos Te agradecer pelo Teu imenso amor em enviar o Teu único Filho para a terra para salvar as nossas vidas. Muito obrigada por um amor tão grandioso, nós não merecemos, mas o Senhor nos ama e nos cuida, nos protege, perdoa as nossas falhas e nos ensina, Espírito Santo, a cada dia a lembrar desse sacrifício poderoso do Senhor Jesus lá na cruz. Nós Te amamos em nome de Jesus. Amém. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até a próxima semana, pessoal. Deus abençoe.